A violência que se faz a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião. O meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Então eles vão vir fazer violência a vocês, que ficaram para a tribulação, porque eles vão vir te torturar e fazer vocês negarem o nome de Yahusha. Mas o que vai fazer com que vocês não neguem o nome de Yahusha é o entendimento que está aqui no canal Azeite na Lâmpada. Quem não tiver o entendimento, as palavras do Eterno que está aqui no canal Azeite na Lâmpada, não vai conseguir. O homem de si só não tem essa capacidade de passar por uma tortura até a morte. E não é uma tortura igual você vê nos filmes, não. É uma tortura de demônios. É os demônios que vão vir torturar. É a palavra do Altíssimo que vai fazer com que você consiga passar pela tortura e vença a morte. Então, quando Yahusha esteve aqui na Terra, e ele ficava já falando que ele ia ser morto, torturado e ressuscitado ao terceiro dia. Ele sempre estava falando essas palavras. O que isso traz de entendimento para você aqui agora? Você vai estar aqui no canal Azeite na Lâmpada confessando também esse entendimento de dar a vida que está aqui no canal e também vai ficar confessando a palavra. Por quê? Porque Yahusha disse assim, que o que entra no homem não o contamina, mas o que sai da boca do homem, isso contamina. Então o que sai da boca do homem? É a palavra. E quando a pessoa está murmurando, falando o que está vindo do coração dela, ela está se contaminando com aquelas palavras. E o que sai do coração do homem, porque essas que se colocam no coração do homem, são palavras de maldição. Agora, se a pessoa está confessando a palavra do Altíssimo, falando a palavra dele, confessando o entendimento da palavra dele, confessando as promessas, você está se contaminando com essa palavra. E aí você se torna o que a palavra está dizendo. E aí este vai virar a sua natureza. Então você vai ir dar a vida. Você vai ter esse intento de dar a vida. E da mesma forma com Yahusha. Ele foi pego pelos homens lá, bateram nele, torturaram ele, fizeram tudo com ele. E na palavra não está escrito tudo o que fizeram com ele. Mas vocês não têm ideia do que fizeram com ele. Torturaram muito ele. Fala que ele ficou irreconhecível. E na palavra do Altíssimo fala que ele foi moído. E aqueles homens que estavam batendo nele ali eram os demônios. Eram pessoas. Eram sim homens, mas eram demônios dentro daquelas pessoas torturando Yahusha. E assim como a palavra do Altíssimo fez com que ele fosse lá ser morto, torturado, esmagado, xingado, humilhado, ele venceu os demônios, pois ele não pagou na mesma moeda, ele não retrucou, ele foi calado como uma ovelha muda no meio dos seus tosqueadores. Então, da mesma forma como a palavra sustentou Yahusha para ele vencer, da mesma forma vai fazer com que você vença também. Essa é a sua fé que vai fazer com que você vença o mundo. E essa fé é o que está aqui no canal Azeite na Lâmpada. É esse entendimento. Por isso que tem que estar aqui. Se for em outro canal, você não vai receber esse entendimento e você não vai conseguir dar sua vida. Você não vai conseguir nem passar pela primeira tortura. Vai ser como o Pedro, quando disse com suas próprias palavras que ia morrer por Yahusha. Mas na primeira ameaça ele já negou Yahusha. E ele teve 3 chances e nas 3 chances ele negou. Porque o homem de si mesmo não tem poder. A palavra diz que sem ele nada podemos fazer. Então você precisa do entendimento da vida. Você precisa do entendimento que está aqui no canal Azeite na Lâmpada. E quem venceu Satanás foi a palavra do Altíssimo. Se você não tiver a palavra do Altíssimo, você não vai vencer Satanás. Você não vai vencer a tortura. Mas a palavra sem o entendimento não vai dar resultado na sua vida. Porque você precisa do entendimento dela. Então o que acontece? As pessoas que estão na vida pecaminosa só estão na vida pecaminosa porque elas não têm o entendimento do alto. E é o Espírito Santo que vivifica a letra. Isso é o Espírito Santo que dá o entendimento do alto quando você vem ler aqui a palavra do Altíssimo. Mas como aconteceu o arrebatamento, você ficou, e com o arrebatamento acontecendo, o Espírito Santo subiu, levando a noiva e os convidados, agora ele não estará mais aqui para dar o entendimento da palavra. Então o que ele fez? Qual foi a misericórdia dele sobre aqueles que ficaram? É o canal Azeite na Lâmpada. Ele deixou toda a revelação pronta e recebeu o entendimento que estão nesses 2 canais, Espírito Santo Ministra e o Azeite na Lâmpada. E aí vocês vão estar preparados para conseguir dar a vida e serem salvos. De outra sorte, se não vierem para cá, vão acabar negando o nome de Yahusha ou vão morrer de outra forma e não vão ser salvos. E aí quando vocês vencerem Satanás, o sangue de vocês cairão sobre a cabeça deles e eles vão ser condenados. Na verdade, eles já estão condenados. Mas eles não conseguirão condenar vocês. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, tomarei vingança por ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial.
Então depois que todos que vão dar a vida e morrerem pela sua fé morrerem e não tiver mais ninguém que vai dar a sua vida, aí o Eterno vai vir tomar vingança. E a Ruxa vem nas nuvens com poder e grande glória para condenar e acontecer o julgamento. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Porque não vai ter mais ninguém para habitar, porque já não vai ter mais corpos para os demônios poder habitar. Agora é só o lago de fogo, e nesse lago de fogo eles queimarão, e os que foram condenados também queimarão juntamente com eles. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Aí nesse período aqui, quando não tiver mais ninguém para eles condenar, vão virar leõezinho, só fica lá falando as coisas, não tem mais o que eles fazer. Acabou, é o fim, é condenação agora. Eles vão ficar aqui na terra juntamente com os falsos profetas, esperando o julgamento que está acontecendo lá em cima. São eles que vão ficar falando, ai daquela grande cidade. Que eles vão ficar se lamentando sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas que estarão no julgamento. Porque os demônios, para viver neste mundo material aqui, eles precisavam de um corpo material. Porque eles são espíritos, então ele usava os corpos dos anjos arrependidos para poder ter uma vida aqui neste mundo. Mas agora todos morreram, está acontecendo o julgamento, e eles estão lá se lamentando, porque a vida deles acabou, a diversão deles acabou, e agora só lhes resta o sofrimento. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando. Porém dormirão em perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Então a alegria deles lá era estar torturando as pessoas, e antes disso era estar vivendo neste mundo através dos corpos dos anjos arrependidos, pois eles colocavam a vontade, desejo, sentimento, e quando a pessoa obedecia, quem via desfrutar daquele momento eram os demônios. Mas agora acabou, agora é lago de fogo. Eles vão beber o cálice do Senhor, e vão beber até a última gota, e depois estarão num perpétuo sono. Não que eles vão dormir, não que eles vão morrer e nunca mais vai existir, não. O Senhor vai condenar eles ao lago de fogo, e aí eles estarão conscientes, tanto os demônios quanto os anjos arrependidos que tiveram um arrependimento falso. Estarão lá queimando por toda a eternidade. Fá-los-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Então eles vão descer, então os demônios estarão aqui na terra, que aqui vai virar um lago de fogo, e os outros serão lançados aqui para queimar. E toda aquela glória da Babilônia, toda aquela alegria, tudo que as pessoas mundanas corriam atrás, vai ser objeto de espanto. Em vez de estar buscando a salvação, estava correndo atrás de um carro, de uma vida melhor, prosperidade, mulher, diversão, distração. Toda essa glória aí, tudo que alegrava o coração dessas pessoas, agora é objeto de espanto, porque viu que toda essa correria terminou no lago de fogo. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Então aqui o lago de fogo já está subindo, e quando acontecer o julgamento ele vai subir e vai cobrir tudo, não vai ter espaço para nada. E no lago de fogo tem níveis. Vamos tomar por exemplo aquela imagem daquela pirâmide com olho. Aquilo ali representa o reino de Satanás. Aquele olho ali é ele. E ele está acima dos demônios, os demônios estão acima de outros demônios mais fracos. Na parte mais baixa da pirâmide está lá os anjos arrependidos, erguendo esses demônios e dando uma vida para eles aqui. Mas quando acontecer a condenação do lago de fogo, essa pirâmide vai inverter. Satanás vai estar lá embaixo e todo mundo vai estar pisando na cabeça dele. Ele vai estar na pior parte, porque aqueles que fizeram mais pessoas serem condenadas, seja aquele demônio que trouxe alguma religião, ou até mesmo um anjo arrependido que trouxe uma religião e fez as pessoas pecarem contra o Senhor e serem condenadas, estarão lá no seu devido lugar. E o Satanás vai estar na pior parte, porque foi por culpa dele que todos aqueles anjos estão lá no lago de fogo. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Agora não tem mais nada na Babilônia, não tem mais vida, não tem mais quem eles possam apossar. Agora é só sofrimento, é assolação total. Castigarei Abel em Babilônia, tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais correrão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu.
Então as pessoas que corriam atrás dos conhecimentos da Babilônia, isso é, que estavam firmados no entendimento mundano, porque o entendimento mundano vem de Satanás, e esse entendimento de Satanás é transmitido pelos muros, isso é, os demônios que estavam em corpos de carne, vai ser destruído. Tudo aqui, ó, de Satanás, todo esse reino dele vai acabar no lago de fogo. E quem estava no reino dele, quem estava obedecendo a ele, vai receber o mesmo pagamento. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. O Senhor está dizendo aqui pelo canal Azeite na Lâmpada e pelo Espírito Santo Ministra. Vem para a palavra do Senhor. Essa é a única forma de sair do mundo. Essa é a única forma de sair do entendimento de Satanás. Porque se você for nesses falsos profetas, se você for na teologia, for em outra religião, for em qualquer outro ensino mundano aí, você está em Satanás. É só aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra que você tem o entendimento do alto. Você tem o Espírito Santo. Ele abre a palavra aqui. E aqui você vai entender, vai andar nesse entendimento e vai alcançar a salvação. De outra sorte, é ficar para a tribulação, e se continuar teimando, é lago de fogo. Para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, depois no outro ano, outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Então é para enternecer o seu coração. Porque é no coração que habita o entendimento terreno. Então é para você fazer o quê? Vir para a palavra do Senhor, vir para o canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, porque aqui e na palavra você vai receber o entendimento do alto, e aí o seu coração vai mudar, a sua natureza vai mudar, pela obediência, obviamente. E aí você vai estar fugindo da Babilônia, vai sair do ardor da ira do Senhor. Os que obedecerem antes do arrebatamento vai subir, e os que não obedeceram vai ficar. Mas se obedecerem o que está aqui no canal Azeite na Lâmpada, vai sair do lago de fogo da condenação. Então esse primeiro rumor aqui é o canal Espírito Santo Ministra. É o canal que ali ensina a pessoa a nascer de novo para ser participante do arrebatamento. Lá te ensina a ser obediente em todos os momentos da sua vida. E aí por você estar sendo obediente, você está se purificando, e quando acontece o arrebatamento você sai. E o canal Azeite na Lâmpada também já está meio que avisando, porque ainda não aconteceu o arrebatamento, mas esse daqui é o canal que está preparando as pessoas que ficarem para a tribulação ainda conseguirem a salvação. Então um canal é para aqueles que vão ser arrebatados, e o outro canal, que é o Azeite na Lâmpada, é o canal para aqueles que ficarem. E o segundo rumor aqui é porque aconteceu o arrebatamento e vai sair a notícia no mundo todo. E quando sair essa notícia, Satanás vai tentar enganar algumas pessoas. Por quê? Porque quando aconteceu o arrebatamento, Satanás vai falar que foi abdução alienígena. É por isso que já de anos em anos ele vem falando aí, ó, de ET. E aí o Pentágono fica soltando notícias, vazou foto de alienígena, vazou notícia de que viram nave, soldados fica falando que viu naves, pessoas relatou abduções, outras foram abduzidas, tem os filmes, tem os podcasts desses ufólogos indo falar de que viu ET, tem evidência. Tem as naves aparecendo no céu aí, só que eles não vêm do espaço essas naves. Isso daí é tudo criação daqui da Terra mesmo. Ninguém sai, ninguém entra. Tem um domo no céu, a cúpula, que é o firmamento descrito lá em Gênesis. Então ninguém sai, ninguém entra. Essas naves que as pessoas veem aí, realmente elas existem. Mas não é ET. Isso daí já existe há muito tempo. Desde o tempo antes do dilúvio. Foram os anjos caídos que criaram essas coisas aí. Eles eram inteligentes, eles vieram aqui e trouxeram sabedoria para os humanos. Então essas coisas de ET aí são demônios, eles já estão aqui. E aí eles vão usar essas coisas para enganar as pessoas, porque eles já estão fazendo uma programação preditiva, lançando essas notícias aqui, alguém fala ali, o Pentágono solta alguma mensagem, tem os filmes, então eles já estão programando as pessoas para quando acontecer o arrebatamento, eles falar que foi abdução alienígena, que o ET veio aqui na Terra e raptou um monte de pessoa, mas não, é o arrebatamento que acontece. E aí quem tiver firmado na verdade vai entender o que aconteceu, vai clamar por misericórdia e o Senhor vai trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada. E quem estiver aqui, quem o Senhor trouxe aqui, é porque vai alcançar a salvação. E essa é a violência que vai haver na terra, porque não ouviram o primeiro rumor, não ouviram o canal Espírito Santo Ministra, não deram crédito e também não deram crédito ao canal Azeite na Lâmpada. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada,
e todos os seus mortos cairão no meio dela. Então quem são os mortos? São as pessoas que não foram vivificados pela palavra do Altíssimo. Porque se você tivesse vindo aqui para a palavra do Eterno, tivesse se alimentando dela, ela ia te reviver, ela ia te ressuscitar, para você poder ser arrebatado. Mas como você não veio para a palavra, ficou na mentira dos falsos profetas, ficou lá na sinagoga de Satanás, você continuou morto. Por quê? Aqueles falsos profetas, eles estão mortos. E os que aprenderam com eles, quando eles falavam, saía a morte da boca deles. Então pode um morto dar vida a outro morto? Não. O que daria vida a vocês é a palavra do Altíssimo. Aqui tem a vida eterna. Então era para vocês ter vindo. E outros que ficaram nas imagens de escultura não voltaram à vida, porque eles estavam adorando a morte. E outras pessoas que não adoravam a imagem de escultura, adoravam a si mesmo, adoravam alguma parte do seu corpo, adorava bens materiais, adorava a sua casa, a vida mundana, adorava o mundo, porque pertencia ao mundo. E aqui é o mundo dos mortos. Aqui é o sepulcro. Então quando a palavra diz que não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então o que é ouvir a voz? É vir aqui para a palavra do Senhor. E aí, conforme você ia obedecendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo vinha e ele começava a te ensinar o caminho. Aí você começava a andar no caminho, o qual ele ia te ensinar por meio da palavra do Altíssimo. E aí você tornava a vida. E aí, conforme você estaria andando na vida eterna, que é o entendimento do alto, aí quando acontece o arrebatamento você pode subir. Mas se você não vir para a palavra do Altíssimo e ficar ouvindo os mortos, você vai continuar morto. E aí por isso que você não vai subir no arrebatamento. E se porventura você ainda continuar na posição de morto e não vir ouvir a voz do Espírito Santo, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, você vai continuar morto e vai ser condenado. Então ele está te dando mais uma chance, você que ficou para a tribulação. Ouça a voz do Senhor para que você saia do sepulcro, saia desse mundo aqui e seja ressuscitado. Porque se você continuar na posição de morto e a ruxa vir nas nuvens, ou você morrer de outra forma que não é como um sacrifício, você vai aparecer lá no mar de vidro do lado esquerdo do Pai e você vai ser condenado. Porque você não foi vivificado, você preferiu ficar na morte. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores. Então aqui está falando que já houve o julgamento, já aconteceu tudo. Os salvos receberam seus corpos glorificados, entraram pela porta e agora estão no reino do Altíssimo, jubilando, alegres, comemorando. E os outros estarão no lago de fogo queimando. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Então, se você ficar na Babilônia aí, você não vai tornar a vida, vai continuar morto, porque um morto não pode dar vida a outro morto. E a Babilônia é as religiões, e quem criou as religiões foi os demônios. Eles são as prostitutas. Então muitos desses homens que estão aí atrás do púlpito, seja a religião que for, é um anjo caído, que são demônios em corpos de carne. E aí tem anjos arrependidos, que vai lá ouvir esses homens, aprende deles a morte e fica falando sobre a morte para todo mundo aí, iludidos que estão servindo ao Deus Altíssimo. Mas não, estão servindo a Satanás, a morte. Por isso que não reviveu, porque só vai reviver quem ouvir a palavra do Senhor, quem está se alimentando da palavra do Senhor. E se você tivesse a palavra do Senhor no seu coração, pelo que saísse da boca daquele homem, você já ia ver que ele não está falando a palavra do Senhor. Mas como você não lê, fica botando a sua confiança naqueles homens, aí você nunca tornará a vida. Vai precisar acontecer o arrebatamento para você despertar desse sono profundo. E se porventura você ainda continuar sendo insensato de ir ouvir o homem quando acontecer o arrebatamento e você ficar para a tribulação, aí não tem jeito. Lago de fogo. O único local que vai ter vida neste mundo é aqui no canal Azeite na Lâmpada e no canal Espírito Santo Ministra. Porque aqui já tem a revelação, pois o Espírito Santo nos abriu a palavra e estamos passando aqui para vocês, para que vocês possam ser salvos. Porque o Senhor já deixa a revelação toda pronta, pois o Espírito Santo vai sair da terra quando acontecer o arrebatamento. E é Ele que abre a palavra para que você possa compreender. Só depois que o Espírito Santo veio que nós podemos entender, porque é Ele que revela. Não é por interpretação. Quem interpreta é o espírito do Antimachia. É ele que interpreta a Bíblia. Por isso que nesses homens aí, cada um tem a sua interpretação particular e você vê essa divisão.
essas brigas, essas facções. Aí eu te pergunto, o eterno é de confusão? Não. Está escrito que há um só corpo, um só Deus e Pai, uma só fé, um só batismo e um só Espírito. E você não vê isso lá. Você vê vários batismos, várias fé, vários deuses. Você não vê união. Você vê divisão. E o corpo do Mashiach não é dividido, é unido. Então lá não tem o Espírito de Deus. E lá tem vários deuses porque fazem do homem que está no púlpito um Deus. Ele falou, está falado. Ainda que você pega a palavra do Altíssimo, mostra que ele está falando errado, como ele é seu Deus, você escuta ele. Amam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém, a vossa mente. Então aqueles que fugiram da palavra, isso é, Então aqueles que escaparam da palavra, são as pessoas que escaparam das palavras de condenação, porque trouxe Jerusalém para a mente, que quer dizer o quê? A nossa pátria verdadeira está lá em cima. Lá está a nossa morada, porque éramos de lá. Então temos que voltar para lá. E para voltar para o Altíssimo é apenas pela palavra dele. Então se a palavra dele não estiver no seu entendimento, você não volta. Porque é a palavra dele que te vivifica. E se você não tem a palavra dele no seu coração, no seu entendimento, você está morto. Então tem que vir para a palavra. Não tem outro caminho. É um só. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E o Filho é a palavra dele. Então não tem como você ir para o Eterno se você não vir para a palavra dele e obedecer. Direis, envergonhado estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Por que está envergonhado? Porque confiou na palavra do homem, ao invés de vir confiar na palavra do Senhor, porque é ela que ia te salvar. O arrebatamento aconteceu, e você que tanto se glorificava que ia ser salvo, não subiu, ficou aqui, caiu em completa desgraça. E agora os estrangeiros vai vir aqui contra o santuário do Senhor. Que quer dizer o quê? Você era para ser o santuário do Senhor. Mas em vez de você obedecer a palavra do Altíssimo, para o Espírito Santo vir fazer morada em você, você obedeceu às palavras mundanas, as palavras do anti-Mashiach, e fez de ti morada de demônios. E aí esses mesmos demônios, os estrangeiros, vão vir aqui agora torturar você, para te condenar. É por isso que aqueles que clamaram por misericórdia, pediram perdão, reconheceram que estavam errados, o Senhor vai usar de misericórdia e vai trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada, o Espírito Santo ministra. E aqui você vai aprender o caminho, vai receber o entendimento do alto, vai receber as promessas, e quando eles vierem contra a casa do Senhor, a casa do Senhor não será derrubada. Você não vai negar o nome de Yahusha, você vai se manter fiel até a morte. E mesmo dentro da realidade virtual, que vai ser a última jogada de Satanás para tentar te condenar, porque ele vai te torturar e a palavra do Senhor vai te manter firme, assim como manteve firme Yahusha quando ele foi torturado, da mesma forma vai te manter firme. E o demônio sabe que contra a palavra do Senhor ele não tem vez. Então ele vai tentar te enganar como? Quando você estiver perto de morrer, ele vai te colocar numa realidade virtual, através de um óculos de realidade virtual. E isso nos dias de hoje já existe. Mas esse óculos que ele vai trazer é muito mais avançado, muito mais avançado. E vai realmente parecer que você está lá dentro daquele jogo. E ali ele já reuniu todas as suas informações por meio do celular, redes sociais, câmeras pelo mundo aí. Não só suas informações, mas do que você gosta, dos seus amigos, dos seus familiares. E aí ele vai pegar todas essas informações e vai jogar naquele mundo e vai projetar um mundo para você. Algum desejo que você sempre teve, algum sonho. E vai ser qualquer coisa mesmo. Se você tem um sonho de voar, igual o Superman, você vai poder voar lá nesse sonho. E o que acontece? Se você participar dessa vida, se você não renunciar a sua vida nesse jogo aí, você vai negar o nome de Yahusha, porque você vai estar mostrando para o Eterno que se o arrebatamento não tivesse acontecido, você continuaria na sua vida de pecado. E isso mostra para o Senhor Deus que você só se arrependeu mesmo porque o arrebatamento aconteceu. Se não tivesse acontecido, você continuaria na sua vida de pecado, mostrando que seu arrependimento é falso, não passa de falsidade e fingimento. Então, quando chegar essa hora que você estiver nesse jogo e você perceber, não é para você viver, é para você renunciar à sua vida. Então, se ele colocar, por exemplo, você numa praça muito bonita e com seus parentes, as pessoas que você mais ama neste mundo aqui, não converse com elas, não interaja. E lembre-se, a palavra diz que quem coloca desejos, sentimentos, pensamentos é Satanás.
Então ele vai usar alguns parentes para colocar sentimentos em você. Ele vai usar esses parentes nessa realidade virtual para falar algumas coisas, para mexer com sua emoção e você interagir com ele. Então não é para você ser guiado pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos. Porque se você fazer isso, você será condenado, pois foi por você ser guiado pelos seus sentimentos, suas vontades, seus desejos que você ficou. E se da mesma forma você continuar vivendo assim, você será condenado. A palavra diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Eterno, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Altíssimo, que é o vosso culto racional. Não é mais para você viver segundo suas vontades, desejos, sentimentos e pensamentos. Agora é para você viver racionalmente. É pelo entendimento que se vive agora. E qual é o entendimento? Que se você interagir com esses parentes aí, ainda que eles estejam chorando, você vai ser condenado. Não se deixe ser guiado pelas suas emoções. Seja guiado pelo entendimento. Se aparecer um ente querido que faleceu, um filho, sua esposa, sua filha, qualquer pessoa, se aparecer um anjo dizendo que Deus enviou, não interaja com eles. Se aparecer uma pessoa aí com a nossa voz aqui, fingindo que é nós, falando que Deus nos enviou aí, não interage. Não é para você interagir com absolutamente ninguém. É para você nesse momento fechar os olhos e começar a orar. Fique em oração, conversando com o Altíssimo ou falando as suas promessas. Fique todo momento orando, falando as promessas e entendendo que você estava prestes a morrer. Então agora é só você esperar o seu corpo morrer. Pronto. É só isso. Essa vai ser a parte mais fácil, porque você só vai estar orando. E quando os demônios perceber que você não vai interagir com essa vida que eles vão oferecer para você, eles vão te matar. Ou o seu corpo, que vai estar muito debilitado, vai morrer. E assim que você morrer, e aí os anjos do Eterno pegam a sua alma e levam para o reino do Eterno. E lembrando que também Satanás ele pode interagir uma segunda vida, como eles vão fingir que tem um tribunal, vocês vão estar lá em cima das nuvens, tem um ser de nuvem lá falando que vai ter uma reencarnação. É mentira também. De antemão já estamos falando aqui. Se você aparecer nas nuvens, aparecer um ser de luz lá muito gigante, e outros seres de luzes falando que vai ter, que ali você morreu e agora vai acontecer uma reencarnação, que você vai nascer em outro mundo, não interaja, fica quieto também, porque você tem que lembrar, você estava sendo torturado. O canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra já estava falando que eles iam colocar vocês numa realidade virtual aumentada. Então isso que você vai estar vendo agora aí também é o jogo. Então não interaja, fique calado e fique orando. E assim você vai ser salvo, assim que seu corpo morrer.